Fala, minha gente, tudo bom? Estamos aí para mais um videozinho do Pintura Relâmpago. Dessa vez vou fazer uma pintura monocromática. Só para recapitular, do último vídeo eu fiz o triângulo de Goethe, foi num outro papel. Esse aqui é um triângulo que eu pintei um tempo atrás, com TGA, inclusive você vê que o cian ele é bem mais escuro. O branco do TGA às vezes puxa para o magenta, você vê que ficou bem cor-de-rosa, não era algo tão planejado. Mas comecei mostrando o triângulo para a gente recapitular. Um dia eu vou ainda abordar essa outra parte do triângulo, fica aí um spoilerzinho de uma aula que está por vir. Mas vamos nos concentrar no triângulo e na questão das primárias, que estão nas pontas do triângulo. E eu vou agora me concentrar em exercícios que são monocromáticos. Vamos conhecer as cores primárias com mais detalhe. Então eu vou fazer hoje um primeiro estudo de monocromático partindo do cian, e a partir daí eu vou fazer um de amarelo, depois um de magenta, lembrando que no gouache dá sempre pra gente usar o branco, o preto ou só o branco. Hoje eu voltei para Augusta, vai estar essa barulheira de carro de novo aí, moto, tudo bem, mas como não tem edição, o vídeo é reto, segue direto, eu dou umas pausas às vezes se precisar. Então vou recapitular. Cian é a que eu vou começar, e cada uma das primárias eu preciso ou do branco e do preto. Vocês vão ver que eu vou fazer 2 de cada monocromático, depois eu vou explicar melhor, iniciando aqui somente pelo cian e branco. Então, da forma que eu tinha feito esses 2 estudos inicialmente, de valor tonal, né? Agora eu vou trabalhar também valor tonal, mas substituindo o preto por uma cor pura, né? E daí vocês vão ver, é o que eu chamo de monocromático. Então, para ser monocromático, é um matiz apenas, né? Um pigmento apenas, que a gente vai usar, mais o branco ou branco e preto. Todos os exercícios sempre tem essa opção de usar o preto ou não. Então, dá um tchau pro triângulo de Goethe. Preparei uma plaquinha aqui para vocês, ó. Então, essa aqui é a escala de valor tonal do cian. Se vocês repararem, eu parti do tom mais, né, da chave mais baixa aqui, ó. Você vê que eu tenho uma escala de valor tonal dividida em 3 chaves. São 9 tons: chave baixa, chave média, chave alta. Chave baixa é o cian puro, sem água praticamente. Então esse é o meu tom mais escuro. Minha sombra, tudo que eu tenho de mais escuro vai chegar no máximo aqui. Daí eu vou clareando um pouco com água. Quando chega aqui eu ponho o branco e inicio as camadas, os tons opacos, certo? Então você vê que aqui, ó, transparente, até mais ou menos aqui, e daí aqui começa a ficar opaco. Opaco quer dizer com a presença do branco. Embaixo eu fiz uma outra escala mais orgânica, para dar para ver as possibilidades que as manchas transparentes, aqui a parte que parece com aquarela, geram. Depois vai escurecendo, um pouco de branco, mas ainda assim fazendo um tom médio, baixo, e daí com branco mesmo opaco, quase denso, fazendo as camadas que eu ia gerar aqui a área de luz, certo? Então a escala de valor tonal é bem importante, é algo que também você não cansa de fazer e cada vez melhora mais. Eu vou fazer outras, vou explicando, mas então essa aqui vai ser o meu guia monocromático, do cian ao branco, da chave baixa, passando pela chave média, indo para a chave alta, fazendo a luz, certo? A referência que eu vou usar hoje é essa aqui, ó. Eu acho que é uma figura de Jesus aí, parece uma obra do Aleijadinho ou de alguém assim, mas eu escolho essa figura porque no início, ó, tem até outras aqui referências para mostrar para vocês. Eu aconselho fortemente a fazer inúmeros estudos de esculturas e dessas figuras facetadas. Isso é ótimo para encontrar
as quinas, né? Essas quinas aqui que formam o volume do rosto, elas, no meu ver, são a anatomia do rosto. Quando você fez tantas vezes que você já memorizou praticamente aonde tem os planos que são frontais, que recebem luz diretamente, os planos mais oblíquos do rosto, alguns cantinhos, fica muito mais fácil depois pintar de observação alguém, olhando para alguém, porque a estrutura geral do rosto ela sempre se repete dessa forma geométrica, né? Daí o que existe são pequenas variações. Vou usar a tinta Cian da Vision. Estou começando, não sei se eu estou me acostumando com a tinta agora, eu estou gostando mais dela. Mas tem dado uns resultados interessantes. Não é a tinta profissional, né? Não é um Talens da vida, o Winsor Newton, uma Schmincke, mas falar que tem segurado a onda. Deixa eu ver se eu consigo filmar bem a paleta. Vocês veem que eu dou uma valorizada na paleta aqui, que é para que vocês vejam misturando. Eu acho que isso aqui é super importante. É uma das coisas da aula que mais... Vê como eu misturo, o movimento circular, quantas vezes eu não fico ali amassando a tinta. Bom, agora vamos começar então, né? O desenho propriamente dito. Primeiro, desenho com pincel, fiz até uns vídeos aí falando somente disso, né? Pegando só o início. É aquela estrutura geométrica, a figura já é levemente estilizada, o que ajuda um tanto. E realmente nessa etapa, eu até estava conversando, eu tento brincar como um escultor mesmo. No sentido de que eu faço um bloco, como se fosse uma peça de madeira. Né? Se for do Aleijadinho essa obra, é pedra, mas ele tem um design bem de escultura de madeira. Parece que ele estudou ou aprendeu com um escultor de madeira. Então é uma escultura em pedra com um corte de madeira. Assim, um tipo de abordagem que a madeira... Foi isso que eu ouvi, pelo menos, dizer. Como eu falei, como é uma escultura que já é levemente estilizada, as formas geométricas já surgem bem mais fáceis. No começo, eu vou tentando, como eu falei, ver os blocos, os eixos, né? O eixo da cabeça está inclinado para trás, está erguido. Eu sei disso porque eu estou vendo a base do nariz. Se eu enxergo a base do nariz, ou é porque a câmera está de baixo, ou é porque o personagem está com a cabeça erguida. Silhueta é um negócio bem importante de encontrar. O pescoço está em 3D aqui. Daqui tem uma gola super estilizada. De tecido. E o eixo do ombro está nessa diagonal. Ó. Também dá um dinamismo bacana para a figura. A ideia não é fazer um trabalho super renderizado, né? A ideia é me manter numa cara meio de sketch. Eu estou fazendo um pouco maior, talvez o vídeo vai ficar mais longo, porque quando você trabalha maior, e ainda por eu estar fazendo uma explicação teórica no início, acaba demorando mais, você fica mais tempo nas áreas mesmo. Bom, agora, se vocês repararem, seria meio que o início de uma transição da linguagem do desenho para a linguagem da pintura. Agora, como se tivesse trocado, pegado um formão e vou dar umas investidas aqui, ó, nos planos que vão se impor sobre a linha. E daí vai ficar com uma cara mais de escultura, de volume, do que de desenho.
E esse volume básico, se vocês repararem, é o que vai me segurar, salvar a vida ali na frente. Porque a partir do momento que eu já começo a ver isso aqui como uma escultura, como um bloco, fica muito mais fácil de encontrar a lógica para a luz, para a sombra, a forma fica sólida. Essa solidez da forma também é algo bem-vindo que a massa, né? Tá vendo que eu uso pincel chato, que é para facilitar mesmo. Se você fizer isso com pincel redondo fininho, você acaba caindo na tentação do detalhe. E o detalhe nessa hora não é o que vai nos ajudar. O gesto é mais importante, olha que bonito que fica. Às vezes eu falo um pouco do prazer de cobrir uma área de tinta e como isso não dá para ensinar, isso tem que vir de fábrica. Vocês têm que olhar e ver se vocês sentem esse prazer, porque tem que estar lá. Se o prazer não tiver, prazer que eu digo de cobrir uma área de tinta, é porque está com medo ainda de estragar. Quando você perde o medo e curte o processo, daí as pinceladas ficam mais gestuais, você acredita mais no que você está fazendo. Eu estou fazendo essa parte blocada, mas eu estou acertando também o desenho, né? Sempre. Tem que deixar ele um pouco melhor, dá para deixar um pouco melhor. Beleza, eu diria que no geral a blocagem está aí. Eu vou pegar agora um pincel mais largo e vou tirar o branco do papel antes de refinar o desenho. Então agora é uma parte meio aquarela. Ó, eu tenho um valor tonal bem específico aqui para trabalhar. E vantagem de estar com papel de algodão. O papel de algodão ele aguenta a água. Agora vocês vejam, tirei o branco do papel, concentrei um tom mais escuro aqui em cima, né, que é onde vai passar a luz na cabeça dele depois. E agora eu tenho que retomar o desenho, desenvolvendo as áreas de sombra e usando o cian puro, praticamente. Por quê? Porque como eu não vou ter preto, e eu passei água por cima e agora ele ficou tudo clarinho, eu vou refazer o desenho da forma mais gestual com o cian puro. O legal dessa etapa é que conforme a área esteja molhada ou seca, eu vou ter ainda efeitos de aquarela acontecendo. Uns borradinhos, umas fusões. Lembrando que essa etapa é uma etapa onde todas as áreas de sombra também já devem ser definidas, para que depois eu trabalhe a área de luz. E ó, como as manchas que eu fiz anteriormente, elas não foram em vão. Elas servem agora de guia para que eu construa as massas de sombra.
O legal de ir fazendo isso enquanto vai secando como eu falei, o efeito, né? A gente chama hard edge, soft edge, que é a borda mais dura da mancha e a borda mais suave da mancha, né? Quando a mancha fica esfumaçada, ela fica o soft edge, que é a borda suave. Quando o papel está seco e você dá uma pincelada seca, hard edge, porque a borda da mancha fica dura, com a passagem dura. Isso eu vou falar bastante, porque é um recurso usado demais na pintura, principalmente na pintura a óleo, mas na aquarela também, no digital, né? Todo mundo que pinta usa. E no guache também, obviamente, que a gente consegue usar. Ó, já estou sentindo o papel ficar mais seco. Já consigo registrar uma linha bem mais fácil. Também vou tentando não fazer a boca e o olho e o nariz muito de forma convencional. Não estou pensando no nariz quando eu estou desenhando, eu estou pensando numa estrutura como se fosse uma parede, um bloco. Aqui ainda está molhado, então provavelmente vai dar um efeito esfumaçado. Vocês ouvem o barulho da cadeira quando eu levanto e sento? É para olhar de longe. É importante olhar afastado. Então, vou aproveitando enquanto eu estou aqui desenvolvendo um pouco mais dos detalhes, para ir falando de outros aspectos da pintura, da linguagem da pintura. Por exemplo, a questão do preto. Por que eu uso ou não uso? Aqui eu decidi não usar o preto, porque é o primeiro de valor tonal que eu vou fazer para vocês verem, quer dizer, monocromático. No geral, o preto, o que acontece, você ganha uma coisa, perde outra quando você usa. O que você ganha no preto? Você ganha um valor tonal mais baixo, porque você vai ter os tons somados no preto na sua paleta. Isso aí vai dar muito mais profundidade para as áreas de sombra, por exemplo. Aqui a minha sombra máxima é o cian puro. Só que o preto, ele se impõe demais quando ele aparece. Então a cor ganha um papel secundário quando tem preto, e quando não tem, ela ganha um papel de importância maior. Olha que às vezes eu dou uma pequena destruída, assim, não destruir, mas eu venho com o pincel num sentido, eu tiro um pouco a dureza da mancha, fica parecendo uma pintura que sofreu um acidente, alguma coisa assim. Mas a ideia é tirar aquela coisa lambidinha que às vezes a gente faz com medo de errar, alguma coisa assim. A minha ideia é que fique parecendo uma escultura também, né? Então, eu não quero que pareça uma pessoa, eu quero que pareça uma escultura.
Que às vezes tem aluno que pega uma escultura para fazer, só que daí quando você vai ver o resultado do estudo, ele fez a pessoa, tipo, como se fosse alguém de carne e osso. E eu acho que tem um desafio e tem uma vantagem aí de tentar fazer uma escultura de uma pessoa, pintar uma escultura, ao invés de pintar uma pessoa. Eu gosto da forma que já está assumindo, né? Sinto falta de um valor tonal mais baixo. Se eu tivesse o preto, eu ia trabalhar toda essa área de sombra mais escura, mas como não é o caso, eu vou simplesmente colocar umas texturas e baixar o valor tonal daqui e torcer que para agora que eu vou entrar com o branco, que a chave alta compense o que falta, certo? Então até agora eu cheguei aonde? Aqui, ó, com esses tons. Agora eu vou colocar o branco e vou subir o valor tonal. Então vou pôr o branco aqui. Começar com o opaco médio. Não vou começar fazendo a luz. O primeiro tom do opaco, daí volto naquela do bolo de noiva. É o primeiro disco do bolo de noiva, é o maior. Daí cada tom opaco mais claro é um disco a mais em cima desse primeiro disco, né? Então o mapeamento que eu vou fazer agora aqui, com esse tom opaco médio, ele vai dar um alicerce para a luz, certo? Até agora eu trabalhei aguado em função da sombra, agora eu vou mapear a área de luz e desenvolver a luminosidade. Repare que eu fico um tempão misturando para ficar bem uniforme esse tom, para não ficar trocando de cor enquanto eu dou a pincelada. Processar a tinta é uma tarefa meio árdua às vezes e tem que ser feita com gosto. Se fizer tentando passar rápido por isso, pouca água, né? E agora eu vou começar a blocar, só que é blocar em função da luz, né? Até agora eu estava blocando em função da sombra. Às vezes até se tiver com excesso de água, o pincel seca ele um pouco, que a ideia não é ficar mais aguado agora, aquarelado, aquilo lá já passou. Agora é trabalhar na pegada mais do óleo. Que é com a tinta mais densa. Não quer dizer, né, que eu não possa voltar para o tom escuro. No final eu tenho a chance ainda. Mas agora eu não vou pensar mais em tom escuro até que eu tenha conseguido registrar as principais áreas de luz. Eu costumo dizer que para mim o guache começa mesmo quando eu começo com os opacos. Até então eu estava trabalhando aquarela praticamente. Claro que não é aquarela, aquarela é bem mais complicado, você tem que guardar os brancos, o papel, tudo. Mas, como eu estava trabalhando somente o aguado, parece que a cara do guache mesmo começa a vir o aspecto de uma pintura guache quando os opacos entram recortando a área de luz. Que eu vou dizer é parecido com óleo, né? Tinta óleo tem um pouco disso também, no meu ver. Ela aguada não parece tanto
óleo. Como quando você coloca tinta densa recortando a luz mesmo por cima. Eu acho que isso dá a cara da pintura. Trabalhar por fora também, ó. Né? Tem que pensar que o fundo e a figura são tão importantes quanto. Às vezes o pessoal foca muito na figura e esquece o fundo. Mapeei a luz, agora eu vou ficar indo e voltando. Conforme eu consiga, eu vejo que vai secando. Aqui não adianta trabalhar muito onde não está seco, a tinta não pega, ou pega, mas daí, ó, aqui por exemplo, já viram uma amostra de blending, que a gente chama, que é o que? Quando a tinta não está seca, você põe a mancha, ela mistura com a de baixo. No óleo usa-se muito o blending, que é essa coisa do misturar a tinta na tela, né? Eu já estou fazendo um toquezinho de luz aqui no cabelo, daí já ajuda a aumentar essa sensação de que a luz está vindo de cima. Mas não pode ficar muito desenhadinho, tem que sempre tomar cuidado. Às vezes eu olho de longe, borro umas partes para ficar menos descrito de forma literal, tem que ser mais insinuado. Outra coisa que eu costumo dizer ao longo das aulas é que a gente tem basicamente um tema que a gente pinta sempre, né? Seria o monotema, e todas as nossas pinturas têm um tema principal. O que eu estou pintando, aqui se é uma escultura do Aleijadinho, se é Jesus, se é Buda, ou se é o retrato do tiozinho que eu vi na rua, é secundário isso aí. Qual que é o tema principal de todas as pinturas? Pelo menos que eu coloco. É a luz. Estou fazendo como se eu estivesse na aula, né? Mas eu espero os alunos responder. Como aqui ninguém vai responder porque eu estou sozinho, eu respondo. A luz é o nosso tema principal, sempre. O que eu estou pintando, se é uma pessoa, se é um cavalo, se é uma caixa de fósforo, se é um... É quase uma desculpa para eu pintar a luz nessa coisa. O legal da escultura é isso. A solução é muito 3D. Tá vendo? É um olho, mas eu não desenhei um olho. Eu estou articulando os planos que o escultor planejou de um jeito super bacana, e olha como fica expressivo, como o volume funciona. Vou usar um frotezinho aqui, ó. Hoje está um dia um pouco úmido, então está demorando mais para secar o opaco. Ah, e lembrando, já que eu não tenho o preto, eu preciso compensar bem fazendo luz branca. Porque o meu valor tonal vai ser baixo.
Ó, o vídeo passou de meia hora hoje, hein, galera? Tava tentando manter em meia hora, mas com essa explicação teórica e fazendo um trabalho um pouco maior, vai ficar mais longo. A minha ideia não era passar muito. Se eu perceber nos próximos que vai passar, eu vou fazer a pintura em 2 vídeos. Estou aprendendo ainda. Mas eu achava importante falar da questão do valor tonal hoje, mostrar ali a escalinha que eu fiz, a preocupação com essa questão. Tá vendo que o fundo aqui ajuda? Ó, vou rebater um pouco dessa luz aqui atrás também, ó. Já aproveito, uso o fundo, tem a cabeleira de Jesus aqui, ó. Eu uso para mostrar a silhueta também. E espalho, né? Com frotty, ó, para não ficar um contorno de branco. Né? Isso aqui é uma questão do acabamento, ó. O contraste está quase lá. Eu acho que dá para acender ainda um pouco mais a área de luz, né? Fazer ficar branco, mas ainda está muito úmido. A camada de baixo ainda não secou completamente, então não está fazendo frotty direito, tá vendo? Está fazendo um blend. Então o que eu vou fazer? Eu vou espalhar a tinta. Para secar. Eu quero fazer a luz na testa ainda dele, para fechar essa luz. Mas enquanto seca esse tom mais claro, não tem o que eu fazer agora, eu vou retocar um pouco do tom escuro. Que agora que eu já defini bem a luz, dá para eu voltar no cian puro e colocar algumas informações que se perderam, ou que eu não percebi na hora. Né? Então, ó, vou pegar um pincel mais fino. Principalmente no ponto focal. Volto aqui. Também falei bastante do design da mancha, eu acho, em outros vídeos. Aqui é uma hora boa de acertar o design. Não em tudo, para não ficar duro, mas em alguns pontos. Em alguns pontos, design com pincel fininho, você consegue acertar mesmo. E lembre-se, eu não estou tentando fazer olho. Se eu tentar fazer um olho, a sensação que eu tenho é que vai endurecer. Eu estou procurando o 3D do cara aqui que ele fez, aquele tridimensional da escultura mesmo. E eu sei que se eu acertar vai ficar um olho expressivo. Essa bolsa embaixo do olho, ó, fica bem legal. Né? Vou acertar agora essa forma da testa. Melhorar a silhueta. Aqui o formato da boca.
Tentando, ó, gestual, né? Principalmente quando chega nessa parte, se começar a desenhar muito, mata toda a gestualidade que a gente veio segurando aí a onda. Algumas informações dentro da sombra, não precisa ter muito, até porque aqui é uma área periférica, não precisa definir detalhe demais, senão vai chamar a atenção para algo que nem é importante. Ajudar aqui nas beiradinhas, só para dar essa ideia do manto dele. E agora, quem sabe, tá meio brilhante ainda lá, mas acho que aquela área que eu queria trabalhar da luz da testa já esteja mais seca. Tá vendo? Vocês têm que contar um pouco com isso, às vezes, que se não tiver seco, você pode ter o secador de cabelo. Eu às vezes uso. Não no cabelo, necessariamente, na pintura. Daí você precisa que seque rápido, você vai lá e mete o secador em cima da pintura e ele seca mesmo. Eu não me preparei para isso hoje. Uma próxima eu já meto o secador na tomada, deixo do lado aqui. Se é um dia seco, nem precisa. Ó, vou vir um pouco na achura também, que às vezes já ajuda. Mas o que eu quero agora é fechar essa luz na testa e rebater essa luz mais forte nos lugares onde ela ainda merece estar acesa. Nariz, por exemplo, né? Aqui no olho. Aqui também. Sentiu que ficou muito forte? A luz tem sempre o froti do dedo para fazer, dar aquela borradinha. Precisou de água, pega água suja mesmo. Tá vendo que eu estou concentrando a luz nessa faixa, né? Assim a luz fica... ganha uma força quando ela está num sentido único. Voltar para aquela luz principal ali, ó. A luz na testa dele me parece a luz mais acesa. Você vê que esses vai e volta que eu faço, pondo a tinta e espalhando, eu estou criando a passagem de tom com o froti, né? Que é essa esfregadinha, ó. Bom, minha gente,
eu acho que era meio isso que eu tinha me proposto a fazer. Deu 40 minutos, já não queria que passasse de 30. Então vou parar por aqui. Vou tirar a fita crepe, que é... Sempre que vocês usarem a fita crepe, não esqueça de tirar para o lado de fora do desenho. Não tirem para o lado de dentro, que pode rasgar o papel e rasgar a pintura. Então, ó, puxa para fora. A fita crepe, no caso aqui, ela serve para quando eu umedeci o papel, não deixar que ele envergue. Tá? Se vocês forem trabalhar com papel de algodão e usar muita água, é bom colar o papel em uma placa. É isso então, minha gente. Foi o primeiro monocromático do cian. O próximo eu já vou fazer com cian branco e preto. Daí eu explico o que entra aí a mais quando a gente faz isso. Valeu aí, muito obrigado a todos pela paciência, por ter acompanhado. E até uma próxima. Falou!